Olá! Hoje a gente vai desvendar um termo que, olha, aparece o tempo todo no noticiário e mexe diretamente com o nosso bolso, a taxa Selic. Pode até parecer um assunto super complicado, coisa de economista, sabe? Mas vamos ver como ela é, na verdade, a peça central da nossa vida financeira. Vamos juntos entender esse mecanismo? Pensa só, já aconteceu de ir pesquisar o preço de um carro e descobrir que o financiamento ficou com parcelas bem mais salgadas do que um tempo atrás? Ou então, o contrário, dá aquela olhadinha no extrato e vê que o dinheiro guardado começou a render um pouquinho mais. Pois é, a resposta para essas duas situações, por incrível que pareça, tem o mesmo nome. E o nome dela é taxa Selic. Ela é a grande chave para a gente entender essas subidas e descidas na nossa vida financeira. Então, vamos descobrir de uma vez por todas o que ela é e por que ela tem tanto poder assim. De um jeito bem direto, a Selic é a taxa de juros principal da economia do Brasil. Uma das nossas fontes trouxe uma analogia que é simplesmente perfeita. É como se ela fosse a mãe de todas as taxas de juros por aqui. Ou seja, quando a Selic muda, todas as outras taxas, de empréstimos, financiamentos, investimentos, tendem a seguir o mesmo caminho. E quem decide se ela sobe ou desce? É um grupo chamado Copom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central. Eles usam a Selic como a principal ferramenta para manter a inflação, ou seja, o aumento dos preços, sob controle. Se os preços estão subindo demais, eles sobem a Selic para dar uma esfriada na economia. Se a economia está meio parada e precisa de um empurrãozinho, eles baixam a Selic para estimular o consumo. E o cenário que motivou essa nossa conversa é bem claro, né? A Selic chegou a um patamar de 15% ao ano, o nível mais alto desde 2006. Isso não é uma decisão aleatória, não. É uma estratégia bem pensada do Banco Central para combater a inflação, que, vamos combinar, tem pesado bastante no bolso de todo mundo. E olha que interessante, a Selic funciona quase como um acelerador e um freio da economia. Quando a Selic está alta, o crédito fica mais caro, o que faz a gente pensar duas vezes antes de comprar a prazo. Isso ajuda a segurar a inflação. Por outro lado, com a Selic baixa, o crédito fica barato, o que incentiva o consumo e ajuda a economia a girar. É um equilíbrio bem delicado. Então, vamos focar primeiro no lado mais amargo de uma Selic alta: o custo do dinheiro para quem precisa de um empréstimo ao financiamento. Isso se reflete diretamente em planos muito comuns na vida da gente. Financiar um carro, conseguir o crédito para comprar a casa própria, pegar um empréstimo pessoal, até mesmo aquela escorregada no cartão de crédito, sabe? Quando não dá para pagar a fatura inteira, tudo isso fica muito mais caro. As parcelas aumentam e o custo total da dívida, nossa, vai lá para cima. E para não ficar só na teoria, olha esse dado concreto de uma das nossas fontes. Com a Selic nesse patamar elevado, a taxa média de juros para financiar um veículo chegou a 29,5% ao ano. É um aumento gigante, que com certeza faz muita gente repensar a compra ou buscar outras alternativas. Mas calma, nem tudo é ruim num cenário de juros altos. Vamos virar a moeda e olhar o lado de quem consegue poupar e investir. Para essas pessoas, a história é bem diferente e para melhor. E essa citação de um especialista na revista Veja resume tudo perfeitamente. Ele explica que, com a Selic alta, a renda fixa se torna super atraente. Por quê? Porque ela passa a oferecer um retorno alto e com bastante segurança. Isso faz com que muita gente prefira colocar o dinheiro ali do que arriscar na bolsa de valores, por exemplo. Faz todo sentido, né? Então, onde o dinheiro rende mais nesse cenário? Em investimentos como o Tesouro Selic, que são títulos do governo super seguros, nos CDBs, que é como se a gente emprestasse dinheiro para os bancos, e em outros fundos de renda fixa. Para quem tem uma graninha guardada, essa é uma notícia ótima, porque o dinheiro começa a trabalhar mais a nosso favor. E como a gente viu na citação anterior, o efeito oposto acontece na bolsa de valores. Uma das fontes aponta que, com juros tão altos, o mercado de ações enfrenta mais dificuldades. Para as empresas, fica mais caro pegar dinheiro para crescer e os investidores, claro, preferem a segurança da renda fixa. Com isso, o número de empresas abrindo capital, os famosos IPOs, diminui bastante. Ok, entendemos a teoria, mas e na prática? Como a gente se protege e, quem sabe, até tira algum proveito desse ambiente de juros altos? Vamos para algumas dicas bem diretas e práticas. A palavra-chave aqui é planejamento. Uma das nossas fontes nos dá um passo a passo bem claro. Primeiro, pesquise muito antes de fechar qualquer negócio. Compare taxas, prazos, tudo. Segundo, se for possível, dê uma entrada maior. Isso diminui o valor financiado e, claro, os juros. Terceiro, prazos mais curtos significam menos juros no total. E por fim, talvez o mais importante de tudo, consumo consciente.
É hora de pensar 2, 3 vezes antes de fazer uma nova dívida que não seja essencial. Se tem uma ideia principal para levar dessa nossa conversa, é esta aqui. A Selic é como uma grande alavanca na economia. Ela tem o poder de deixar o dinheiro mais caro para quem pega emprestado e mais rentável para quem decide guardar. Entender esse mecanismo já é o primeiro grande passo para tomar decisões financeiras mais inteligentes. E para a gente fechar, fica aqui uma reflexão. O Banco Central sobe a Selic para combater a inflação, ou seja, para que os preços parem de subir tanto. A questão é, esse custo mais alto do crédito hoje, que dificulta um financiamento, uma compra maior, será que esse é um sacrifício que vale a pena para ter uma economia com preços mais estáveis lá na frente? Fica aí o grande dilema da política econômica para a gente pensar.